Você nem avisa, irmão. Eu estou aqui. A situação é assim, irmão, a gente poder aprender a olhar para o nosso irmão, para as pessoas com quem a gente trabalha, mas nesse caso aqui para o parceiro, a olhar e discernir e entender, né, que ele tem defeitos, ele tem os seus temperamentos. Eu quero mostrar para os irmãos, né, irmão, o temperamento do que nós falamos aqui. Agora vou mostrar na prática para os irmãos, na palavra. O apóstolo Paulo e Barnabé. Você vai ver o temperamento de duas pessoas que Deus usa, e quando o Espírito Santo controla uma pessoa, o que acontece? E quando o Espírito ainda não consegue controlar, o que acontece também? Olha só, Atos capítulo 13, versículo 4. Atos 13, versículo 4, diz assim, irmãos: assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinha também a João. Como? Então quem era esse João? Capítulo 12 aí de Atos mesmo. 12. O que está escrito aí, irmãos? 1, 2, 3. Então, João Marcos era filho de quem? Maria. Quem é esse João Marcos? É o que escreveu o Evangelho de Marcos. Bem, é desse cidadão, desse jovem que nós estamos falando. Versículo 6, irmãos. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra. Então tinha alguém que queria ouvir a palavra e chamou quem? Barnabé e Saulo. Veja, o nome dele ainda era Saulo. Ele já tinha ido para Jesus, Jesus já tinha aparecido para ele, já chamou ele para fazer a obra, eles acabaram de ser enviados pelo Espírito Santo. Porém, são duas pessoas que têm dois temperamentos diferentes, Barnabé e Saulo. Eles não são iguais, eles têm o mesmo propósito, eles têm a mesma vontade de servir a Jesus, de pregar o Evangelho, de salvar pessoas, mas temperamentos diferentes. Vamos ver aqui. Ouvir a palavra de Deus, versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o... Então Paulo queria pregar para o procônsul Sérgio Paulo, e o feiticeiro lá, Elimas, começou a fazer o quê? A resistir, não é isso? Olha o 8, mas, então Elimas, ele ficou resistindo. Versículo 9, irmãos, todos juntos, como é que diz? Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, olha só, irmão, um homem que tem autoridade, tinha dom, tinha tudo. O fato de uma pessoa, o Espírito Santo está na vida dela, está cheia de dons, olha só o que aconteceu. Versículo 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Andando à roda, buscava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina. Então quer dizer que Paulo está certo. Ele estendeu a mão e mandou o cara ficar cego, porque a pessoa resistiu. Então toda pessoa que resiste ao Espírito Santo tem que ir lá, estender a mão e mandar o cara ficar cego? Não é assim, irmãos. Eu vou mostrar para os irmãos aqui que a personalidade dele, o temperamento de Paulo era o quê? Colérico, firme, ousado, de ir para cima. Foi o que ele fez. Barnabé não fez isso. Quem fez foi Saulo.
E o texto começa dizendo, irmão, versículo 7, e chamando a si Barnabé e Saulo. Então veja que o primeiro que estava no nome era Barnabé. Barnabé estava liderando, e Paulo não estava liderando naquele momento. Ele tomou a frente de Barnabé, por quê? Por ser colérico, e foi lá e fez o que fez. A palavra, eu acredito que está deixando claro que ele não estava cheio do diabo, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas mesmo uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele pode falar coisas que não deve. Agir da forma que não deve. E por que eu sei que não deve fazer e não deve agir assim? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Abra aí, irmãos. Depois a gente volta aqui, tá? Então não fecha em Atos, não. 2 Timóteo 2. Todos acharam? Todos acharam, irmãos? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Veja só, irmão, a segunda carta de Timóteo é uma carta no final da vida do apóstolo Paulo. O que eu acabei de ler em Atos 13 é no começo do ministério de Paulo. No começo do ministério de Paulo, ele agiu dessa forma. Quando aquele encantador resistiu, ele mandou o cara ficar cego. Hã? Não, eu creio que seja o temperamento dele. Você vê que ele era uma pessoa de ir para cima. Impetuoso, ele vai para cima. Mas veja que o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas, a nossa também. O Espírito Santo tem que trabalhar na nossa vida, para controlar o nosso temperamento. Então veja quando o Espírito Santo, lá no final da vida dele, olha o conselho que ele vai dar, irmãos. Olha que diferente que é do que ele praticou. 23. E rejeitando as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. 24, irmãos, todos juntos. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem. Eu tenho que ser o quê, irmão? Manso. Eu tenho que ser manso por quê? A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão? É aquele cara que estava lá, aquele encantador. Aquele encantador estava como? Aquele encantador estava preso, ele estava dormindo nos laços do diabo, ele precisava de arrependimento. Então Paulo aqui, depois de um tempo, o Espírito Santo trabalhou na vida dele, veja que uma pessoa que resiste, ele não manda estender a mão e mandar ficar cego. Ele fala, não, vai instruir com mansidão. O que é mansidão? Mansidão é a pessoa que tem poder, mas ele vai controlar, ele é colérico. Ele pode explodir, mas ele vai se controlar, porque o Espírito está na vida dele. Ele vai direcionar, ele vai confrontar, ele vai fazer, ele não vai deixar de confrontar, de querer resolver, mas ele vai com o espírito de mansidão. Ele vai agora o quê? Controlado com temperança. É o que Paulo fez. Mas voltemos lá no início do ministério dele novamente, irmãos. Atos 13. Abre novamente, irmãos. Porque a pessoa pode falar assim, não, Paulo mandou estender a mão e ficar cego. Então eu posso fazer isso aí. E uma vez uma pessoa falou isso aí, né? Lembrou, né, Tom? O Tom lembrou. O Tom falou, pastor, tá certo isso aí? Se Deus me desse poder de uma pessoa ficar cega, eu ia... Né? Que o Tom falou, perguntou para mim, falou, irmão, eu não creio assim, mas pergunta para a pessoa lá. Se ela continua crendo assim, né? E a pessoa confirmou que cria assim, né? Que se Deus Jesus mandasse, ele ia estender a mão para os irmãos ficar cego e ia ficar cego. Pois é. Ó, aqui no início do ministério de Paulo, irmãos, no capítulo 13, né? 13, irmãos, o que está escrito aí? João Marcos, né? Capítulo 12, versículo 12. João Marcos saiu da casa da mãe dele, chamada Maria. Ele falou, eu vou com vocês, Paulo e Barnabé, eu quero ser cooperador, eu quero trabalhar na obra de Deus com vocês. Só que logo de cara, o que João Marcos fez? Voltou para a casa da mãe. Falou, o quê? Tem que sair andando por aí, vivendo aí pela fé? Eu vou voltar para a casa da minha mãe. Voltou para a casa da mãe dele. Ele voltou para a casa da mãe dele, ele abandonou
Barnabé e Paulo. Abandonou. Você acha que Paulo ficou como, irmãos? Paulo era colérico, sanguíneo. Você acha que ele ficou como? O temperamento dele? Vai aqui no capítulo 15, vocês vão ver. Versículo 36, irmãos, como é que diz aí? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, aqui ele já chamava de Paulo, né? Tornemo-nos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Veja, ele toma a frente, Paulo, por quê? Temperamento, sanguíneo, temperamento, colérico, líder, ir na frente, é o temperamento dele. Barnabé tinha outro temperamento. O que está escrito no versículo 37? Barnabé? Peraí, vamos ler todos juntos, irmãos? 1, 2, 3, vocês tomaram café? Então vamos lá, irmãos, 1, 2, 3. Ó, Barnabé. O que significa Barnabé, irmãos? Capítulo 4 de Atos. Aí. Capítulo 4. Irmão, você está com aquele negócio lá? Abre aí de novo aí o sanguíneo aí, os negócios aí do temperamento aí, por favor. Tá aqui também. Atos capítulo 4, irmãos, versículo 36. Barnabé, na verdade não era Barnabé, ele tinha outro nome. Barnabé é entre aspas, um apelido que colocaram nele. Por quê? Por causa do comportamento dele. 4,36, irmãos, o que diz aí? 1, 2, 3. Que traduzido é o quê, irmão? Filho da consolação, levita natural de? Então, volta lá para Atos capítulo 15. Barnabé significa o quê, irmãos? Filho da consolação, o outro. Filho da consolação. O que destaca, irmão, o nome, isso aí não. Ó, então Barnabé era o que tipo de pessoa, irmão? Barnabé era um cara calmo, paciente, melancólico, profundo, sensível, detalhista. Então Barnabé se lembrou de quem? João Marcos. Não, Paulo, você quer voltar a visitar? Vamos chamar aquele irmão de novo? Aquele irmão que abandonou a gente lá, vamos chamar ele de novo, vamos trazer ele com a gente. Porque é um cara sensível, né? Um cara sensível, detalhista, começou a pensar, busca fazer tudo da melhor forma, porque ele é detalhista. Ele lembrou, ele pensou naquele irmão. Mas olha a personalidade de Paulo. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles. Continua, irmãos? Que se apartaram. E Barnabé levou consigo? E navegou? Eles, cada um com o seu temperamento, irmão. Paulo, ele estava com esse temperamento aqui, ainda, colérico, sanguíneo, decidido, forte, líder natural, só que ele se irritava com as pessoas, ainda. No início do ministério dele, tá, irmãos? O que eu quero dizer é que Deus trabalha na nossa vida, mesmo trabalhando na obra de Deus. No nosso início do casamento, no casamento precisa ser aperfeiçoado, a mesma coisa. Eu estou mostrando na palavra para os irmãos o que aconteceu com os apóstolos. E que lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, a gente não precisa lá, já foi lá, mas lá diz, o apóstolo Paulo diz assim, traze-me Marcos, porque é muito útil no ministério. Então veja que com o tempo o Espírito Santo trabalha na vida de um e na vida de outro. Paulo se esqueceu de que Barnabé está fazendo com João Marcos o que fez com ele. Olha a ação, olha a atitude desse homem chamado Barnabé. No capítulo 9, aí de Atos mesmo. Capítulo 9, irmãos. Veja só, irmãos, o apóstolo Paulo, firme, decidido, vou pregar a palavra, eu vou para tudo quanto é lugar, eu não estou nem aí, eu vou mesmo, vou enfrentar. Tem uma hora que Paulo fala em Atos 20 assim, eu não me importo com a minha vida, contanto que eu cumpro o ministério que o Senhor Jesus, quer dizer, um cidadão realmente líder. Jesus chamou ele e falou, vou usar essa personalidade, eu vou usar realmente esse homem aí na minha obra, e ele vai desbravar e vai para o mundo inteiro pregar a palavra. E ele foi mesmo. A personalidade dele, o temperamento dele, Deus foi lá e aperfeiçoou, colocou o Espírito Santo, uma nova natureza, a qual ele foi aprendendo. Então veja que em Atos 15, Paulo se esqueceu do que Barnabé tinha feito para ele. E que Barnabé estava fazendo com João Marcos o que tinha feito com ele. Por quê? Porque Barnabé era o cara mais calmo, mais paciente, pacificador, mais profundo, sensível. Ele não estava concordando com o pecado de João Marcos, mas estava querendo dar outra oportunidade para ele.
Assim como Barnabé deu oportunidade para Paulo, que era Saulo. Olha aqui, ó. Em Atos capítulo 9, é quando Saulo se converte. Saulo se converte nesse capítulo 9. E olha quem aparece na vida de Saulo. Saulo, irmão, era um cara que ninguém queria ficar perto dele. Era um imprestável, era um lixo. Porque Saulo, ele perseguiu, matou os cristãos. Ninguém acreditava em Saulo, ninguém. Então Deus usou o temperamento e a personalidade de um homem chamado Barnabé. Qual era o jeito de Barnabé? Filho da consolação. É aquele que lá ajudava, discipulava, era calmo, era paciente. Deus usou ele. Olha só, capítulo 9, versículo 26, irmãos. Como é que diz aí, irmãos? E quando? Aí, tá vendo? Todo mundo temia? Todo mundo temia? Saulo. Deus teve que pegar alguém com essa personalidade, com esse temperamento, para ajudar Paulo. E veja que Paulo se esqueceu disso daí em Atos 15. Mas depois o Espírito Santo trabalhou na vida dele, como nós vemos em 2 Timóteo. Versículo 27, irmãos, todos juntos. Como é que diz aí? Trouxe aos apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. Somente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Pronto, irmão. Quem é que fez essa obra aqui? Barnabé. Barnabé pegou na mão dele, falou, ninguém acredita em você? Vem cá. Por quê? O temperamento de Barnabé qual que era? Calmo, paciente, pacificador. Não precisa ter medo dele não, ele está comigo aqui. Ele era um homem bem conceituado, era um homem que vendeu suas propriedades, todo mundo gostava de Barnabé, ele se dava bem com todo mundo. Falei, não, peraí, esse é homem de Deus agora, eu creio nele. Então, a pessoa, o jeito de Barnabé, lá em Atos 15, entrou em conflito. Com quem? Com Paulo. Porque Paulo falou assim, não, ele errou. Então, Paulo não teve paciência. Assim como ele não teve paciência com aquele cidadão lá, que mandou ficar cego. Só que lá na frente, o Espírito Santo, eu estou mostrando para os irmãos, não que os apóstolos eram guiados pelo diabo, não é isso não. Estou dizendo que eles também foram aperfeiçoados. Pedro foi aperfeiçoado, mesmo depois do Espírito Santo vir. Depois que o Espírito Santo veio na sua vida, você não foi aperfeiçoado, irmãos? Você não é aperfeiçoado? A gente é, irmão. Os apóstolos também não é diferente. O que a gente tem escrito aqui, irmão, é de alguns pedaços, mas eles viveram anos e anos e anos nessa terra. Eles erraram bastante. A igreja, no Novo Testamento, errou bastante. E foram sendo corrigidos, foram sendo aperfeiçoados. Por quê? Cada um tem o seu temperamento. Então, a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Abre em Marcos, capítulo 3. Vou começar a pregação agora, tá, irmãos? Ixi, ninguém falou um amém, glória a Deus. Essa hora que vocês iam falar amém, em nome de Jesus e tal. Não, agora não vale, agora eu fiquei triste. É porque assim, irmãos, o que eu estou mostrando para os irmãos até aqui, até esse momento, é o que, irmãos? Eu e você somos esses tipos de temperamento. Esse temperamento, irmãos, está dentro das igrejas, nos casamentos, na nossa família, no nosso trabalho. A gente tem que ser pessoas espirituais, para saber discernir que tipo de temperamento tem na vida da pessoa, que tipo de temperamento é o meu, para que Deus possa me usar. Deus precisa me frear ou Deus precisa me impulsionar? Deus precisa fazer que eu tenha mais atitude ou Deus tem que me segurar mais? Eu tenho que saber que atitude que eu tenho que ter. Eu tenho que saber que tipo de temperamento que o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida. Ou melhor, que tipo de temperança o Espírito Santo vai trabalhar no meu temperamento. Eu preciso discernir isso aí. Então, eu estou na igreja para entender e discernir. Eu sou desse jeito, eu preciso melhorar nisso. Espírito Santo entra na minha vida, trabalha na minha vida, tal. O seu parceiro precisa entender que tipo de pessoa que você é. Então, na pergunta que a irmã deu no começo, por que tem tanto conflito dentro do casamento? Porque cada um tem um temperamento. Um vê de um jeito, outro vê de outro. Um quer de uma forma, outro quer de outra forma. E como é que isso entra em consenso, em equilíbrio? Sentando, conversando, compreendendo, suportando. Se deixar o temperamento, irmão, correr solto, irmão, esquece, não vai ter como resolver nada. Não tem como resolver. Se deixar o temperamento, se você for muito para cima, você vai massacrar o que está embaixo. Se você for muito embaixo, você vai descer mais para baixo ainda e vai ser difícil de pegar lá no fundo do poço. Vai se fechar, vai se trancar e não vai falar nada e só Deus na causa. Porque é o temperamento que está correndo solto. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, então o temperamento nosso ele começa a ser equilibrado, porque a temperança vem.
E é nisso que os irmãos têm que entender, que nós temos que entender. Cada um de nós temos nosso temperamento. Quando eu casei, eu descobri o meu temperamento quando eu casei. Eu pensei que era de um jeito, eu fui ver, era de outro. Eu falei, opa, preciso melhorar aqui. Preciso melhorar acolá. Eu já era uma pessoa mais fechada. Eu ainda sou uma pessoa fechada. Eu falo muito, né? Eu falo muito. Mas eu não sou assim. Eu sou mais fechado. Hoje não sou tão fechado. Porque lá em casa, lá, o pessoal lá é meio sanguíneo. Eu gosto de conversar. E é bom isso aí, né? Que te traz para uma outra realidade. Você acha que o seu mundo é esse aí. O seu mundo não é esse. A gente acha que o nosso mundo é um mundo certinho. O nosso mundo não é um mundo certinho. A gente é tudo errado, irmão. Precisa aprender, suportar e por aí vai. Então, esses temperamentos que existem na nossa vida, irmãos, eles têm que ser trabalhados pelo Espírito Santo. Amém? Está aqui? Então, Deus foi me instruindo. Foi me ensinando. Então, por exemplo, eles gostam de muita brincadeira lá em casa. Né? Eu não gosto de brincadeira, e eles gostam. Cláudio, então, nossa, brinca demais. Eu vou brincalhão, gosto de dar risada. Aí, uma vez, eu tinha acabado de casar. Aí, eu fui comer um Danone. E o Danone, ao invés de eu colocar açúcar, eu coloquei sal. Estraguei o Danone, fiquei triste. Aí, minha esposa chegou lá e foi brincar lá embaixo. Lá. Comeu sal, açúcar. Meu irmão, fiquei triste. Eu falei, gente, como é que eu sou? Né? Uma brincadeira boba dessa, eu estou desse jeito aqui, todo melancólico, né? Sensível. Eu falei, rapaz, está errado isso aí, tem que mudar, né? Aí você entra na brincadeira. Não é? Quando o Joel foi casar, ele falou assim, quero casar com a Joelice, Calil. Estou apaixonado. Falei, certo. Já trouxe alguma planta desse tamanho. Eu falei, calma aí. Meu Deus. Aí eu falei, se tu vai casar, mano, vai. Tu conhece a família dela? Porque, aqueles irmãos ali, não presta não, mano. É bagunceiro aqueles meninos ali, mano. Eles tiram onda com a cara dos outros. Você vai ter que suportar, porque eles é tudo brincalhão, hein? Você vai encarar isso aí? Se você for uma pessoa muito séria, mano, você vai ter problema. Falei ou não falei, irmão? Falei. Né? Porque eles brincam, mano. Esses três aí, mas só Deus a causa. Eles gostam de brincar. É o jeito deles. Você vai entrar numa família assim? Peraí, ó. Sabe aquele pensamento que sai sem querer? Foi esse aí, irmão. Pensei alto, né? Nada que um queijo resolva isso, tá, irmão? Uma dica para você, para gerar amizade de novo, que senão vai entrar um conflito aí. Você não tinha ouvido, não, irmã? Não, mas longe de mim fazer inferno na vida dos irmãos. Mas foi o Gugu, irmã. Foi o Gugu. Pode pedir um queijo, um dízimo de queijo para ele todo mês. Irmãos, me perdi. Irmão, Gugu, o que você fez, irmão? Eu me perdi aqui agora. Então assim, irmão, vocês entenderam o temperamento como é que é? De repente, o irmão também é brincalhão, viu? Ele fala assim, mas não para de rir. Misericórdia. Né? Então assim, você pega uma pessoa muito séria e você entra numa família brincalhona, irmão, você vai ter problema. Você vai ter problema, certeza que você vai ter problema. Assim como você entra, fala, esposa. Ixi, lá vem bomba. Fala. Fala alto aí. Amigo secreto, não lembro disso. Sério. Eu sou sério, irmãos. Às vezes a pessoa fica meio assim, fala, puxa, é sério, cara fechado. Estou trabalhando à tarde, fala, vigia, melhor essa cara aí, meu. E não é, eu estou em paz dentro de mim. Mas às vezes você tem a cara séria, né? Às vezes é um temperamento seu, mas você está de boa ali. Mas é um temperamento. Né, irmãos? Então, às vezes você fala, puxa, ele é brabo, né? Mas esse irmão deve ser brabo. E não é, mano. Né? Às vezes a gente julga a aparência, né? Mas assim, tem um temperamento. Tem a pessoa que é sanguínea, né?
pessoa que é sanguínea, por aí que nós já falamos tudo sobre tudo isso daí. Então, veja só, essas coisas, irmãos, esses temperamentos, é aonde o Espírito Santo trabalha ou é aonde Satanás trabalha? Ou um ou outro. E aí o que acontece, irmãos? Se a gente não buscar espiritualidade, é onde o diabo vai entrar e vai arrebentar no casamento. Vai começar a briga, a contenda, a peleja, a dissensão, o ódio, o discórdia, vai acontecer o diabo. Vocês abriram Marcos? Abriu? Marcos capítulo 3, versículo 24 diz assim: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode? Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode? Então, o que é não pode subsistir? Não pode existir, vai acabar. Então, uma casa dividida é uma brecha para o diabo. O diabo vai entrar e vai arrebentar com a casa, com os filhos, esposa, porque vai ter divisão. Por que acontece a divisão? Por causa do temperamento. Você tem um temperamento, o outro tem um temperamento. Quando esses temperamentos não são trabalhados pelo Espírito Santo, entra em choque, entra em conflito. Onde a pessoa fala, vou me divorciar porque é incompatibilidade de genes. Eu não gosto. Então eu tenho que aprender agora a suportar, senão haverá divisão. Haverá divisão. O pessoal fala, antigamente não tinha tanto divórcio, antigamente era proibido ter divórcio. Vocês sabiam disso? Era proibido ter divórcio. Então o cara era casado, ele tinha que suportar. Se o marido batia na mulher, a mulher tinha que ficar calada. Que é um absurdo. O homem tinha várias mulheres. Meu pai e minha mãe nunca separou, mas ele teve quantas mulheres na vida? Um monte. E a mulher muitas vezes, ou nem sempre, mas tinha esses problemas. Tinha esses pecados. Hoje tem facilidade, a pessoa vai lá, se separa, larga. E não precisa de muito. A pessoa ela só se encostou uma na outra, já começou a sair faísca e já se separa. Por quê? Compatibilidade de genes. Por quê? Temperamento. Um temperamento não vai bater no outro. Causa divisão. Quando causa divisão, o diabo começa a operar na vida das pessoas. Começa a agir. Começa a ver apontamento, julgamento, começa a ver discórdia, aí já não consegue se conversar, vai traz alguém de fora, traz pai, traz mãe, traz amigo, traz filho, e começa a conversar com todo mundo, menos entre eles. Porque o temperamento começou a agir. Começou a trabalhar. Sem o Espírito Santo, vai dar problema. Então, a casa se divide. Então, quem é que vai trabalhar? A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Essa palavra é para quem? Para quem é salvo, para quem é convertido. Quem não é convertido, irmão, vai lutar contra a carne e vai lutar contra sangue, sim. Quando você se converte, quando você vem para Jesus, então você não vai lutar contra a carne nem contra o sangue, ainda que dê vontade. Mas a sua luta é contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade, o príncipe das trevas desse século. Então a gente vive um mundo espiritual, cremos no mundo espiritual, e no mundo espiritual Satanás vai trabalhar. E vai trabalhar na personalidade de um, vai trabalhar no temperamento do outro, vai querer instigar. Você está lá no seu trabalho, o seu patrão lá é colérico. Ele chega gritando, falando palavrão, chega lá falando um monte para você, porque o diabo está lá usando o temperamento daquele homem. Está usando. Mas você é espiritual, você é colérico, mas você vai brigar, olho por olho, dente por dente? Não, você é espiritual. Você vai confrontar ele, mas com espírito de mansidão. Não é assim? Você vai confrontar. Porque quando a pessoa se encontra com outro colérico, ou seja, com irado, a ira também quer se levantar dentro dele, mas agora ele é salvo. Então ele vai ter que saber lidar isso lá fora. Da mesma forma, se ele for esqueci, tem uns nomes aí já. Se ele for melancólico, fleumático, está lá batendo na cabeça dele, batendo. Não, mas deixa para lá. Não deixa para lá. A pessoa está pisando em você, está te humilhando, está fazendo... Não, está errado. Você vai lá confrontar a pessoa, mas com mansidão. Você já tem aquela mansidão. Então você vai lá só dizer que aquilo ali está errado. Então, dentro do casamento, isso acontece. Então nós temos que entender que o diabo ele trabalha para isso causar. E nós sabemos, irmãos, com quem nós lutamos. Sabemos. São os anjos. Os anjos caídos. Esses anjos que causam divisão, são eles que vão trabalhar com o seu temperamento. Lá em Josué, lá em Josué capítulo 11, Velho Testamento, né? Quero mostrar para os irmãos aqui como os anjos trabalhavam no Velho Testamento, e eles usam da mesma maneira para trabalhar na vida dos cristãos, na vida dos homens.
Ele instiga o temperamento, a sua natureza, irmão. Então veja só, irmão, se você tem uma natureza, se você tem um temperamento que nós lemos e nós vimos aqui, pode tirar daí, irmão, não tem problema não, já pode pôr aquela outra imagem lá. Se você, irmão, se você tem esse tipo de temperamento, saiba, Josué 11. É o 5º livro, né? O 6º livro. 6º livro. Vou ler aqui, irmãos. Josué capítulo 11. Presta atenção, irmãos. Não, vai para o... Aqui tá bom. Josué 11, versículo 19, diz assim, ó. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos, quer dizer que ninguém fez paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra as tomaram todas. Então nós estamos falando, irmão, do Deus da guerra. Quem é o Deus da guerra? O anjo do Velho Testamento chamado Jeová. Ele é o anjo da guerra, o Deus dos exércitos, o Senhor das guerras, como ele mesmo disse. Ele é o Deus da guerra. Esses anjos que estão no Velho Testamento, eles vêm também expostos no Novo Testamento, e eles que vêm, Paulo disse, a nossa luta é contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade. Esses anjos caídos têm sabedoria, eles têm entendimento, têm força, não dormem, não brincam. Eles fazem o quê? Olha o versículo 20. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração... Então no Velho Testamento tinha um Deus que fazia como com o coração das pessoas? Endurecesse. Para sair, olha lá, porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, para que? Para saírem ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então este Deus aqui, no Antigo Testamento, o que ele fazia? Os dois, ao invés de fazer paz, Jesus é o príncipe da paz. Esse Deus aqui endurecia o coração de um povo, para quando encontrasse com o povo de Israel, não houvesse paz, mas houvesse guerra, e não houvesse piedade, mas tivesse destruição total. Esses são os principados e potestades, que ainda hoje atuam. Então os anjos, irmãos, eles trabalham de que forma? Vai trabalhar no seu temperamento, na sua natureza, para que o seu coração se endureça sempre, para que haja o que na nossa casa? Divisão, discórdia, contenda. Qual é o maior problema do ser humano? Relacionamento. Por que o maior problema do ser humano é o relacionamento? Porque cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua vontade, cada um tem o seu desejo. Então quando a gente entra no casamento, irmãos, para buscar felicidade, é um problema sério. Quando a gente entra no casamento para que o outro faça a nossa vontade, é um problema. Então o casamento é um lugar onde eu tenho que me negar e poder ajudar um e ajudar o outro. É uma via de mão dupla. Eu ajudo e ele me ajuda. Eu estendo a mão e ele estende a mão. Para que não haja peso sobre um sobre o outro. Então existe anjos. Existe isso, irmãos. Imagine que você sai de casa, vai trabalhar, discutiu com o esposo, discutiu com a esposa. E quando você chega em casa, se a sua natureza não for controlada pelo Espírito Santo, esse Senhor aqui é o que vai agir no seu coração. Em vez de promover paz, vai promover o quê? Guerra. Olha lá, versículo 20. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração... Então quem é que endurecia o coração? Esse Senhor. Em vez de você perdoar, aí não perdoa. Em vez de você falar, você não fala, você fica calado. Aí a mulher pergunta, o que foi, beizinho? Não é nada não. Ou nem fala. Porque o coração endureceu. Está duro. Vamos conversar, vamos se expor. Eu já falei demais.
para que não haja paz. Principados e potestades, irmãos, eles são reais. Eles vão querer trabalhar na nossa vida. Vão trabalhar na nossa vida. E a gente não pode deixar. Quando, vai lá para Efésios. Efésios capítulo 4. Lá no... Ô Tom, coloca aqui para mim um Salmo 133, por favor. Efésios capítulo 4, irmãos, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosses chamados. De que maneira, irmãos? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Procurando o que, irmãos? Pelo vínculo da paz. Todos esses temperamentos que nós temos aqui, irmãos, eles têm que ser guiados por Deus para a gente não sofrer situações na nossa vida. Nós lemos em Marcos capítulo 3, versículo 24, que o diabo, ele trabalha onde há divisão. Onde que tem divisão na vida do cristão? A divisão, muitas das vezes, ou todas as vezes, por besteiras e coisas bobas. São coisas boas, irmão, são coisas que dá para resolver. Não é coisa grave. A gente briga por coisa boba. Por que briga por coisa boba? Porque você tem um temperamento e o outro tem outro temperamento. Aí começa a discussão, começa a briga, começa o diz que me diz, o ódio. É coisa fácil de resolver. Mas a tal da natureza, a tal do temperamento está lá agindo. Então o Espírito Santo tem controle da nossa vida, irmãos. Amém? Então, irmãos, se você é muito para cima, colérico, vai lá, mas resolve essa parte colérica aí e sossega. Tenha mansidão, como está escrito aqui. Tenha mansidão. Não adianta explodir, não vai dar certo. Se você for pessoa, como diz ali, fleumática, é sossegado demais, deixa de ser sossegado. Tiver que fazer, procura fazer. Não deixa o negócio descambar, demorar para resolver, vai lá e resolve. Ouça o que o esposo com a esposa está dizendo. Se você for melancólico, irmão, você é uma pessoa extremamente sensível, você é uma pessoa que se abate, se amargura com facilidade, você é uma pessoa que se fecha, não consegue se falar, é o seu temperamento, mas isso aí tem que mudar. Senão as coisas ficam desequilibradas. Senão o diabo começa a agir e operar na vida, no coração das pessoas. Não, então eu não consigo suportar mais, eu tenho que me separar. Por que me separar? Porque eu não suporto mais. E por que eu não suporto mais? Porque o Espírito Santo não está trabalhando no coração e na mente, convencendo, ó, para de ser assim. Está vendo que isso daí não está trazendo prejuízo para o seu casamento? Esse seu jeito aí está prejudicando a comunhão entre vocês estão perdendo a paz. Por quê? Esses temperamentos, irmãos, eles não conseguem se unir. Um quer de um jeito, outro quer de outro. Mas quando o Espírito controla a nossa vida, versículo 3, procurando o quê, irmãos? Guardar o quê? Pelo vínculo? Então existe o quê, irmão? Um vínculo. O que é um vínculo? Aquilo que gruda. Aquilo que faz você e o seu esposo estar unidos é o quê? É a paz. É a paz. Sem paz não vai ter espírito de unidade na nossa vida, tanto na igreja quanto em casa. Começa em casa. O espírito da unidade tem que ter na nossa casa, irmão. Esse espírito de unidade na nossa casa, irmão, ele só vai estar lá pela paz. Se não houver paz entre o casamento, irmão, o espírito da unidade não vai estar. E se não tem o espírito da unidade, vai ter que espírito? De divisão, de confusão. Lá em Gênesis 11, o que os anjos fizeram lá? Eia, desçamos e confundamos, vamos confundir todo mundo. Então, lá em Gênesis 11, todo mundo falava a mesma língua, tinha o mesmo espírito. Daqui a pouco todo mundo falava uma língua diferente da outra. O espírito da confusão. Quando o Espírito Santo é derramado, em Atos 2, eles falavam todos uma mesma língua. Então o Espírito Santo, ele está no nosso meio, ele está na nossa vida por causa da unidade. E a unidade só existe por causa da paz. Então, o que acontece na vida de um casamento? Conflitos, guerras, contendas, brigas. Por que existe isso? Por causa do bendito temperamento. É esse temperamento que tem que ser controlado por Deus. Se eu sou muito lá, eu tenho que trazer mais para a centralidade de Cristo. Se eu estou muito para lá, o Espírito Santo tem que controlar isso aí.
Eu não posso ser nem de mais nem de menos, eu tenho que ser temperado. Ou seja, irmãos, eu tenho que aprender que eu sou chamado, no versículo 1, né? Eu sou chamado para essa vocação. Aí o versículo 2 vai dizer como que eu tenho que ser, irmãos. O que diz o versículo 2? Com toda humildade. O que é uma pessoa humilde, irmãos? Humilde. Uma pessoa cheia de humildade é aquela pessoa que no seu coração, ela sabe que ela não é mais do que ninguém. Ela sabe que está cheia de limitações. Ela tem limites na vida dela. Ela não tem para que humilhar o esposo e a esposa. Não tem para que pisar no esposo e na esposa. Por que não tem? Porque ele sabe que ele tem que andar com humildade. Qual que é o outro, irmãos? O que é o outro? Mansidão. O que é a mansidão? É você não agir com agressividade. Eu não posso dizer, na minha razão eu sou um leão. Na sua razão, você tem que ter mansidão. Não pode ser que nem os discípulos em Lucas 9:51. Senhor, eu quero que desça fogo do céu e consuma eles, como Elias também fez. A gente está com razão, Jesus. Olha, ele não quer deixar a gente entrar na cidade de Samaria. Vamos matar todo mundo então? Jesus fala, não faça isso não. Não faça isso, não mate ninguém, não destrua ninguém. Vocês não sabem de que preciso vocês são. Por quê? Porque eu tenho que ter mansidão. Então, na hora da explosão, na hora do raio, do ódio, da raiva, da ira, em vez de eu explodir, em vez de eu ir para cima, em vez desse sentimento colérico entrar no meu coração, você vai com mansidão do Espírito. Você vai controlar isso daí. Para que serve o Espírito Santo na nossa vida? Mas para controlar a gente. A gente é que nem um cavalo incontrolável. A gente tem que deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida. Ou para cima, ou para baixo, ou para o lado que ele quiser. Tem gente que tem que ser puxado para cá, outros tem que ser empurrado para fazer. Mas o Espírito tem que controlar a nossa vida. Então, irmãos, com mansidão e com... Qual outro? Como? Longanimidade. O que é longanimidade, irmão? Longanimidade é a pessoa que tem uma paciência longa. Essa pessoa está do meu lado, eu vou ter que ter mais paciência com ela. Eu sei o que é longanimidade. É não ter pressa. É aprender a suportar. Qual é o próximo versículo, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a pessoa longânima, ela tem que ser assim. Então, irmão, quando houver contendas e brigas entre nós, marido e mulher, tem que ter humildade. Tem que ter humildade para resolver aquilo ali. Não adianta ficar calado. Não dá certo. Às vezes você está em luta, tá, você está meio triste, macabuzo, triste, sabe? Sem vontade de cantar na canção, tal. Você está em luta. Agora, quando a situação é entre marido e mulher, tem que resolver. Se a pessoa é colérica, a pessoa fala assim, a pessoa ela tem dificuldade de resolver. A pessoa colérica, ela tem dificuldade de pedir perdão, por exemplo. A pessoa que ela é explosiva, tem dificuldade de pedir perdão. Não consegue. Por quê? Porque na cabeça dela, ela está certa. Né? Ele está certo. E se eu errei, é por sua culpa que eu errei. Só não fala assim, eu errei. Não, eu errei, mas foi por sua culpa. Por quê? Porque o temperamento está lá, de soberba. Vocês entendem, irmão? O temperamento, ele traz consigo um monte de coisa errada. Então, a pessoa fala, então, eu vou separar por causa disso aí. Não, irmão, a palavra não dá essa brecha, não. A palavra só dá brecha para você separar, irmão, em um caso só. E mesmo assim, se a pessoa quiser, porque ela pode perdoar. Que a infidelidade é conjugal. Quando a pessoa ela é infiel com a outra, ela tem um direito de se separar, biblicamente falando. Mas não por essas coisas. Aqui em Mateus 19. Abre aí, Mateus 19, moço. Ô Tom, eu pedi para você abrir o texto aqui, né, irmão? Já foi. O que está escrito aí, irmãos? Próximo versículo. Você consegue pôr, irmão? Continuando aí, irmãos. Continua. Como orvalho de Hermon. Então está falando de unidade. A unidade, quando você tem unidade dentro da sua casa, vai ter o que na sua casa? Bênção e vida.
Deixou de ter unidade, vai ter o quê, irmão? Morte, maldição. Porque o diabo vai entrar lá dentro. Então, irmão, está dividida a casa? Procura consertar o mais rápido possível. Errou, seja humilde. A natureza de Jesus tem que estar dentro de você. Você tem que ser humilde e falar, eu errei, me perdoa. Quando você perdoa, não é para descarregar um caminhão, não. Perdoar é o quê? Rasgar a dívida. Tem gente que fala assim, eu vou perdoar, mas tu vai ouvir. E aí, meu irmão? É só veneno. E aí o cara, eu errei, eu vou ficar quieto. Ou, se ele for bravo, ele vai começar a discutir de novo. Você me perdoa? Quando você fala, eu te perdoo, acabou. Um cristão de verdade, nascido de novo, cristão que conhece a palavra, sabe o significado da palavra perdão. Se você traz de volta à tona, se alguém traz de volta à tona o que foi perdoado, está brincando com a palavra de Deus. Isso é sério. Diante de Deus, eu falei algo, e aquilo tem que ser levado a sério. Você não traz de volta à tona. Eu perdoei. Mas a minha natureza melancólica, profunda, emocional, quer trazer de volta. E Deus tem que controlar essa natureza. Vocês entenderam, irmão? Aí começa a pensar. Aí vem a natureza colérica, quer explodir. Então a nossa natureza humana, eu dei nomes ali para ficar mais fácil, mas é a natureza humana. A palavra diz aqui, Jesus disse, Mateus 19, versículo 1 diz assim, E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia e além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-os ali. Então chegou ao pé deles, fariseus, tentando e dizendo, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por que eles estão perguntando isso? Ô Tom, eu te falo para você abrir um negócio. Perdão, irmão. Você abre e pode ir lá, tá? Que é Deuteronômio 24. Eles estão perguntando desse texto, tá, irmãos? Eles estão perguntando desse texto. Antigamente, o homem podia dar... O que é repudiar, irmão? É dar de carta de divórcio. Alguém sabe o que significa a palavra divórcio? Ninguém? Não, vocês estão de brincadeira, né? Vocês sabem, né? O que significa divórcio? Divórcio é um documento para você casar de novo. Você só casa de novo quando você tem que papel da mão? Divórcio. Você pode chegar no juiz e falar assim, eu quero casar. Aí o juiz fala, mas tu já é casado. Não é? Então, o divórcio só existe... A palavra divórcio existe para quê? Para que a pessoa case de novo. Aí Jesus, a pergunta dele, vamos ler de novo, versículo 3, 1, 2, 3, como é que diz aí? Por que eles perguntaram isso? Olha esse texto aqui, Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus? Em outra tradução diz como? Se achar alguma coisa feia na mulher. Jeová disse aí, Se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, falhará uma carta de repúdio ou divórcio, e lhe dará em sua mão e despedirá da sua casa. Olha que coisa, mano. O homem olhou para a mulher e falou assim, botou muito sal na comida. Toma aqui, sai da minha casa. É assim, irmão, antigamente. Era assim. É o que está perguntando. Pode repudiar a mulher por qualquer motivo? Não gostei dessa mulher. Está ficando feia, barriguda. Está começando a lei da gravidade chegar na vida dela. Não estou gostando dessa mulher, não. Eu quero uma outra, uma novinha. Eu quero... Toma aqui carta de repúdio, vai embora. Antigamente era assim, irmãos. Estão falando para Jesus o quê? Posso dar uma carta de divórcio? Para ela casar? Eu posso dar uma carta de divórcio para ela dizendo assim, pode casar com quem você quiser, porque aqui você não quer mais ser na minha casa. Manda a mulher embora. Aí Jesus fala assim, versículo 4. E ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne?
Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhes então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, repudiá-la? Ele disse: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas o princípio não foi? Então lá no princípio, antes do pecado de Adão, antes do pecado entrar no mundo, não era assim. Mas depois que o pecado entrou no mundo, e esses temperamentos entrou na vida das pessoas, e o negócio ficou tudo desgovernado. Se a mulher não se separasse do homem, o homem podia matar sua mulher. A única forma de eu me casar de novo é se a mulher morrer. O cara mandava matar a mulher dele. Então Moisés foi lá e deu uma carta de divórcio, para que acontecesse o quê? Que a mulher não viesse a morrer, por injustiça, porque o cara queria casar de novo. Aí Jesus dá um... Isso que está escrito aqui, irmão, está escrito também lá em Mateus, tá? Mas a gente não vai ler lá, por causa do horário. Versículo 9, irmãos, presta atenção que você vai ler, irmãos. Tem gente que não entendeu isso aqui. E a gente precisa entender. Tudo bem? Não existe isso aqui, irmão. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu quero casar de novo. Eu falei: você não pode casar de novo, meu querido. Você já conhece a palavra, já foi convertido, você já tem conhecimento do evangelho, você não pode casar de novo. Por quê? Eu falei: porque você adulterou. Você não cometeu adultério? Mas eu quero ser feliz. Eu falei: eu sinto muito, a sua felicidade é você não ser apedrejado. Porque se não fosse o Velho Testamento, você ia ser morto, você ia ser apedrejado. Em Jesus você não é apedrejado, você é perdoado. Mas o seu pecado impede você de casar de novo. Você vai ter que viver agora assim para sempre, até o fim da sua vida. Ou se o seu cônjuge morrer. Mas não ora para ele morrer, não. Suporta. Caim adultério, irmão, é uma desgraça na vida do ser humano. É uma sentença sobre ele, hein? Então, tem que ter cuidado. Meu Deus. Vamos lá, versículo 9. Eu vos digo, porém, qualquer que casar com uma repudiada mulher, ou melhor, de novo. Deixa eu ler de novo, irmãos. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de... Ou seja, não sendo por esse motivo, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete? Vou ler de novo. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua... Repudiar significa o quê, irmãos? Repudiar significa o quê? Repudiar significa o quê, irmãos? O que está escrito no cabeçalho do capítulo 19? Repudiar significa o quê? Divórcio. Está dizendo assim, irmãos. Eu vos digo, porém, que qualquer que der divórcio para sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. A palavra está dizendo que o único jeito de houver uma separação legal, houver um divórcio, a autoridade para casar de novo é só se houver uma traição. E a pessoa que foi traída que pode casar de novo. O que traiu não casa mais. Só se o parceiro morrer. Só se ele morrer. Quem disse isso? Aí é Jesus que disse. Só pode haver um documento legal para casar de novo, se, inclusive tem até uma explicação aqui, na Bíblia Pentecostal, mas eu não vou ler não. Então, irmãos, existe motivo para a pessoa separar? Existem vários motivos para separar. Agora, para casar de novo, só tem um motivo. Então, irmão, você que está aqui hoje, casado, saiba de uma coisa, irmão. Eu só posso casar de novo por esse motivo, se a pessoa morrer, ou se você for traído. Eu espero que nenhuma das duas coisas aconteça, né? Espero que os irmãos vivam muito e vivam sempre juntos e unidos. Mas se eu quiser perdoar, melhor. Eu vou me acertar, o meu esposo, minha esposa, vão se acertar e vão viver felizes para sempre. Melhor ainda. Isso aí é uma glória inefável, né?
É uma bênção. Então, lá em 1 Coríntios 7, irmãos, vai lá. Lá no versículo... O assunto é longo, né, irmãos? Meu Deus do céu. Tinha Efésios 5 para nós ir. Não fomos, né? 1 Pedro 3. Olha só, irmãos. Às vezes, presta atenção, irmãos, que eu vou dizer aqui. Dá para me falar mais tranquilo aqui. Vou falar em parábolas aqui, tá, irmãos? Às vezes, irmãos, a briga do casamento, às vezes é nessa área que vamos ler. É na área marido e mulher. Deu para entender, né, irmãos? Deu para entender? Deu, né? A área marido e mulher. Amém? No seu leito. Pronto, ficou mais fácil. Temos muitos jovens aqui, né? 1 Coríntios 7, versículo 1 diz assim, ó. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio. Então, ele está dizendo assim, olha, as pessoas aí fora, como é que elas vivem? Elas vivem de qualquer jeito. Elas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Isso não está certo. O certo é você ir, ter a sua esposa e se casar. E você se casar. Não é juntar, não é amaziar, é casar. Cada um tem o seu próprio marido e sua própria mulher. Tem que casar. Versículo 3 diz: o marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. 5, irmãos, como é que diz aí? E não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Por algum tempo. É umas palavras difíceis essa, né, irmão? De entender, né? Então, da tradução aí, então, por favor. Versículo 5. Está dizendo o quê? Não vos priveis. Ele está falando do quê, irmão? Ele está falando de relacionamento, homem e mulher. Ele está falando que o homem ele não tem poder sobre o seu corpo, nem a mulher tem poder sobre o seu corpo. Ele está dizendo que um homem não pode negar para a mulher, nem a mulher pode negar para o homem. Ele não está falando assim que tem que ter esse negócio aqui todo dia, né? Que o cara casa, ele acha que vai fazer todo dia, né? E aí quando ele casa, ele vê a realidade, né? Não é todo dia, né? E aí, mas ele está dizendo uma coisa muito séria, não é para negar. Não é para privar. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para aplicardes a oração. E depois tem que fazer o quê, irmão? Ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa continência. Então a palavra está dizendo, irmão, que essa área é uma área muito importante. Então o homem e a mulher não podem ficar lá, não, agora eu sou vem oração. Oxi, é anjo agora? Não, agora eu sou um homem espiritual, mulher espiritual, não quero mais essas coisas não. Isso é conversa para boi dormir, mano. Porque anjo que não tem isso, né? A palavra de Jesus falou que anjo não existe isso aí. Você não é anjo. Anja. Tem que ter. Tá certo? Tá certo, irmãos? Mas pode ter um tempo que não tenha. Então isso aqui que eu estou falando é para ter aonde, irmão? No casamento. Fora do casamento é pecado. Tá certo? Tem que ter no casamento. Casou, não pode deixar de fazer. Mas eu estou com dor de cabeça. Está com dor de cabeça? Eu vou comprar aqui uma cartela de Neusadina. Vou deixar aqui do lado. Já toma. Os irmãos tinham que falar assim, fala Deus. É sério, irmãos. Eu estou falando assim, mas é sério, irmãos. Porque, às vezes, a pessoa não pode ter, tem que tomar cuidado para não ter desculpa. Ou a pessoa faz isso por briga, por birra. Eu também não vou fazer, também não vou deixar. Isso é errado, é pecado. É colocar Satanás no meio do casal. É o que está escrito aí.
Existem problemas fisiológicos com o tempo, a pessoa vai ficando mais velha, tem problemas fisiológicos? Tem. O homem também tem. A gente tem que ter entendimento disso aí. Não tem problema procurar ajuda médica, remédio, não tem problema isso aí. Eu estou falando meio em parábola, irmãos, mas vocês vão entender. A pessoa fica seca. Tem sequidão no corpo dela. A mulher fica mais velha, vai perdendo o desejo. E às vezes o marido não. Aí a mulher pode pensar, não, mas eu vou só se eu quiser. Não, não é isso que o texto está dizendo. Não vos priveis um ao outro. Ah, não, eu só vou se eu querer. Então o meu marido, deixa ele à vontade lá. Deixa o diabo tentar ele. Isso é jogar o marido na mão de Satanás. Ele vai ser tentado. Né? Então essa parte, mano, de relacionamento tem que ser como o Evangelho nos ensina. O Evangelho não está dizendo que é pecado. Está falando que não é para se privar. Não é para se privar. Então essas coisas, irmãos, tem que ser conversado entre o casal, sabia? Às vezes tem problemas sérios nessa área. Às vezes a mulher não pode estar feliz, nem o homem pode estar feliz. Porque às vezes, nesse negócio aí, parábolas, né, mano? Só o homem sai feliz, e a mulher não sai feliz. E todo mundo tem que sair feliz. Entenderam? É sério, irmão, se eu não falar isso aí, vocês vão falar, ouvir aonde? Na Fátima Bernardes? Eu tenho que falar, ué. Essas coisas tem que conversar, irmãos. Um casal não pode ter vergonha de falar sobre isso. Também não é um vale tudo, tá, irmãos? Ah, vamos assistir aqui um filminho aqui para alegrar a nossa... Não, isso é pecado. Não, vamos assistir um negocinho aqui para nós ficar mais... Esquece isso aí. Conversa. Está com problema? Vamos procurar ajuda. Não tem problema. O homem não pode ser tão vaidoso assim, de não querer... Porque o homem é vaidoso, né? O homem não pode falhar jamais. Esquece aí, irmão. O homem pode falhar. O que não pode falhar é a fé. Né, irmão? Agora, essas coisas de corpo, irmão, isso aí acontece. Então, quando o texto diz que existe Satanás que trabalha nesse meio, é justamente por causa disso aí. Tudo bem até aqui, irmãos? O horário já foi. Oh, meu Deus. Então, vou ter que pular aqui os textos. Mas diz assim, ó, continuando aqui, versículo... Versículo 8, diz assim, ó, digo, porém, aos solteiros, que as viúvas... 9. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que... Então, isso aqui é para os jovens. Começa a namorar, começa não sei o que, tal. Bom, namoro. Namoro de muito toque, irmão, não dá certo. Vai dar ruim. A carne, ela não suporta. Não suporta. Então, o cristão, ele tem que vigiar. Aí nós, pais, ensinamos aos nossos filhos, ó, toma cuidado, vigia, blá, blá. Mas, irmão, carne, é terrível. Todavia, os casados mando eu. Ó, todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar. Ou o quê? Se reconcilie com o seu marido. E que o marido não deixe a... Está vendo? Incompatibilidade. Vai separar? Vai, mas também vai ficar sem se casar. Por quê? Não houve fidelidade? É porque eu não gosto do jeito da pessoa. 12. Mas os outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não deixe. Agora eu sou crente, minha mulher não é crente, vou deixar ele. Não, não faça isso não. A sua mulher, ela faz as coisas dentro de casa, é uma boa mulher, ama ela, né? Faz a obra de Deus lá, vai orando. 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente habitar com ela, não? Não deixe. Porque o marido descrente é santificado pelo... E a mulher descrente é santificado pelo... De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são... Quer dizer que um cristão dentro de um lar, onde só ele é cristão, o marido não é cristão, os filhos não é cristão, ele tem que ser luz naquele lugar, ele tem que santificar aquele lugar.
Então, antigamente, a casa dele era uma bagunça, era cerveja, era bebida, era o diabo lá dentro, lá, mas agora ele é cristão, agora ele é cristã. Então, dentro da casa dele vai mudar o comportamento. Então, ele começa a santificar a casa dele. O cara nem é crente, mas ele vai começar a ficar santo, ele nem sabe que ele está ficando santo. Ele nem sabe que agora a casa dele já não toca mais música mundana, agora a casa dele já não tem tanta bebida, agora a casa dele... Por quê? Porque a casa dele começou a ficar santa, por causa da mulher, por causa do homem. E ele nem sabe que Deus está santificando a vida dele por causa da mulher. E isso é um relacionamento que já existia e que um se converteu. Né? 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito a servidão, mas Deus chamou para... Quer dizer, se a pessoa quer ir embora, presta atenção, ó, a pessoa quer ir embora, saiu de casa, arrumou as malas, queimou o chão, já era. Você não é mais preso àquela pessoa. Ele abandonou o seu lar. Acabou. Vou ter que pular aqui, né, irmãos? Todavia, tal. Não vai dar aqui, não. Queria ler o texto aqui, irmãos, onde fala que mandamento, as virgens, o casado, tem que agradar a mulher. Versículo 32, diz assim, ó. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar? A mulher, e vice-versa. Então a pessoa casa, ela começa a se preocupar com o quê? Com outras coisas. Mas você pensa, os jovens cuidam das coisas do Senhor. Os jovens não cuidam da coisa do Senhor hoje em dia, coisa nenhuma, irmão. Os jovens hoje querem saber do quê? Do diabo, do mundo, do Satanás. Então nós temos os nossos jovens, temos que cuidar deles, orar por eles, interceder por eles, influenciar eles. É difícil, né, irmão? Os jovens querer as coisas do Senhor. Quem quer as coisas do Senhor é o casado, ele tem que cuidar das coisas do mundo e tem que ainda cuidar das coisas da igreja. Então você vai, mas você trabalha, chega em casa cansado, só o pó. Aí você fala, hoje tem culto, eu tenho que ir. Podia ter um solteiro, não, deixa que eu vou abrir a igreja, eu estou lá, chego cedo lá, eu vou abrir a igreja, eu já vou arrumar as coisas, vou arrumar o microfone, não sei o quê, o irmão está trabalhando, o irmão está lá no trânsito, o irmão está fazendo não sei o quê, os irmãos estão ocupados, mas não, eu vou assumir essa responsabilidade aí, porque eu cuido da coisa do Senhor. Seria uma benção. Eu vou cuidar das coisas do Senhor, eu vou assumir essa responsabilidade. Não, o casado ele tem que se matar no mundo e tem que vir servir a Deus, e de coração. Pode fazer de birra não, faz de coração. Então veja como mudou as coisas. Então, irmãos, finalizando aqui esse texto, versículo... meu Deus. Versículo 38. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Ele não está condenando o casamento aqui, tá, irmãos? Tem outro texto lá em Timóteo que fala que ele quer que as mulheres casem e que gerem filhos, né? Mas ele está falando assim, que se um homem ele não casar e cuidar das coisas do Senhor, é melhor. Ele está falando de cuidar das coisas do Senhor. Se a pessoa, irmão, ela não quer cuidar das coisas do Senhor, né? E quer viver solteira, acaba sendo muitas vezes uma certa forma de egoísmo. Porque quando você casa, você tem que se negar e mudar muita coisa na sua vida. Quando você casa, né? Mas enfim, eu já estou aflito, né, irmão? Porque chegou o horário já. Então eu estou aqui em aflição já. Versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja o Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenha o Espírito de Deus. Então, Paulo está dando conselho, olha, se a mulher está livre, bom se ela ficasse livre. Mas ele está dando um mandamento? Não, ele está dando um conselho, né? Porque as viúvas podem casar na hora que quiser, né, irmãos?
A pessoa é livre para casar, ela pode casar, mas tem que ter o quê? Entendimento, discernimento, né? Se é isso que eu quero, se é isso que eu vou decidir para a minha vida. É uma decisão pessoal, né, irmão? Não é pastor que manda, não é irmão que manda, é a pessoa que tem que decidir. Né, irmãos? Uma pessoa que já foi viúva, já foi casada, tem maturidade para pensar. E fala, não, é isso que eu quero, é esse caminho que eu vou tomar, e assumir uma responsabilidade, né, daquilo que quer. Lá em Efésios, irmão, capítulo 5, estou acabando, tá, irmãos? Me suportem mais um pouquinho. Efésios 5, irmãos. Tem um texto, irmãos, lá, eu não vou ler lá não, coloca aqui, Tom. 1 Pedro 3, 8, se eu não me engano. Efésios capítulo 5, irmãos. O texto, ele começa assim, ó. Versículo 18, vamos ler todos juntos, irmãos? Versículo 18, como é que diz aí? Mas enchei-vos. Então, lá no início que a gente estava falando, irmãos, a parte espiritual é muito importante. Se você não se encher do Espírito Santo, os seus temperamentos vão prevalecer, os principados e potestades vão agir, né, no nosso temperamento, para que haja divisão, para que haja contenda, para que a gente não cumpra o propósito de Efésios 4, que nós lemos aqui, andar com humildade, mansidão. Aí vai ter guerra, vai ter discussão, não vai ter paz. Não tendo paz, mas o diabo vai entrar no meio, vai fazer a festa. É assim que funciona. Então, o Senhor nos está nos chamando hoje para ter entendimento e ser cheio do Espírito Santo. Veja que quando ele fala que somos cheios do Espírito Santo, aí ele começa a falar a forma com que nós devemos viver. Versículo 21 diz, sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. Aí versículo 22 diz, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. A mulher tem que se sujeitar ao seu marido como ao... Então, o seu marido tem que também ser como Cristo. Porque se o marido... Veja, irmão, não estou pregando rebelião de mulher com marido, tá bom? Mas em Atos diz assim... Pedro diz assim, ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ser sujeitos aos homens ou vamos ser sujeitos a Deus? É melhor obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Então, veja, a mulher tem que ser submissa ao seu marido, desde que o marido também tenha entendimento, tenha discernimento. Se o marido não tiver entendimento, discernimento, não estiver buscando ser igual a Jesus, vai se sujeitar ao quê? Porque tem essa frase, aonde o marido vai, a mulher tem que ir atrás. Mas onde é que está escrito isso aí? Em lugar nenhum. Então, às vezes, o marido ele toma uma decisão errada na vida e a mulher discerniu que aquilo ali vai afastar ela e ele dos caminhos do Senhor, falou, opa, peraí, não vão fazer isso aí não. Com mansidão, temperança. Porque, irmão, homem nenhum aguenta a mulher gritando na orelha dele. O homem não aguenta isso aí não. Por mais fleumático que ele seja, o homem não suporta isso aí não, irmão. Amém, irmãs? Então, toma cuidado, né? Conversa. Porque dentro do ser humano já sobe o espírito colérico dentro dele. Então, quando fala que a mulher tem que sujeitar o seu marido como ao Senhor, então tem que ter discernimento nisso daí. Qualquer coisa que meu marido quiser fazer, comprar e ir, eu tenho que me sujeitar? Não. Eu tenho que ter discernimento. Espera aí, querido, vamos com calma. Vamos conversar? Está certo isso daí? Isso aí vai fazer o quê na nossa vida? Vai melhorar a nossa vida? Isso vai influenciar a gente na nossa comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Isso não vai trazer tribulação para a nossa vida. Isso não vai nos afastar de Deus. Benzinho, senta aqui. Faz uma comidinha para ele que ele gosta, entendeu? Enche a barriga dele e tal. Aí começa a conversar, fala, ó, vigia, né? Olha o irmão esfregando a mão ali, ó, cuscuz. Certeza que ele falou isso aí. Falou ou falando? Sabia. Cuscuz. Quer conversar com ele? Faz um cuscuz daquele que ele gosta. Senta aqui, benzinho, vamos bater um papo. Né? Conversa. Fala assim, olha, é assim. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Então veja que quando ele fala do homem, ele está falando do homem, ele está falando de Cristo.
Cristo e o homem. Tem que ser, não é igual, mas está buscando ser. Sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Mas que tipo de marido é esse? Como se fosse ao Senhor. Porque tem marido, irmão, que, pelo amor de Deus, ele tem que, né? Não é todo marido que consegue ter o discernimento de bem da palavra de Deus e ser guiado por Deus. Mas ele dá uma doida na cabeça do homem e fala, não, vamos fazer tal coisa. Você fala, meu Deus do céu, fizer um negócio desse aí, nós estamos tudo. Porque às vezes se o homem, ele não for espiritual, ele vai ser sanguíneo. O que é um sanguíneo? Sanguíneo é aquele que vem na cabeça, faz. É colérico. Arrumou um problema e já quer ir lá, puxar a faca e matar a pessoa. Vamos lá me ajudar a pegar esse cara. Aí você fala, não, calma, mas você vai ser sujeito a isso? Não. Entendeu, irmão? Então não é em tudo. Não, é em tudo quando o cidadão está buscando a Deus. Está buscando discernimento. Não que ele não vai errar, ele pode errar. Mas é um homem que erra, mas está buscando a Deus. Ele não é um descabeçado. Ele não é uma pessoa que é avoada. 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou? Então o homem tem que fazer o quê, irmão? Irmãos, o que vocês têm que fazer? O que nós temos que fazer, irmãos? Aí, irmãos. O que nós temos que fazer, irmãos? Se entregar por ela. O que significa isso? Como Cristo fez. Irmão, a gente, homens, tem que se entregar de tal forma que a gente tem que se sacrificar pela nossa casa. Eu não estou falando de sacrificar, de se matar, de trabalhar, não é isso não. Porque o texto, continuando, diz o quê? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Está falando de um amor sacrificial. O homem tem que se sacrificar pelo bem da sua casa. Irmão, você tem que ser firme na sua casa. Às vezes a mulher busca mais do que o homem. E tem que buscar mesmo. Porque o problema não está na mulher, o problema está no homem. Se o homem não busca tanto a Deus, que culpa a mulher tem? Vai deixar de buscar Deus? Não, vai ter que buscar Deus. Mas é o homem que tem que buscar mais. Então eu vejo Satanás, ele vai agir mais na vida dos irmãos. Para que você não entenda a palavra, você não seja um homem que tenha poder, que não tenha graça, que você não ore, não busque a Deus. Não tem nada a ver com temperamento. Tem a ver com vontade, com desejo, com amor por Jesus, por amor pelo Evangelho. Para que quando a mulher precisar de entendimento, quando a casa precisar de entendimento, quando os filhos precisarem de entendimento, quando o Espírito Santo precisar usar alguém dentro da casa, o homem tem que estar lá. Ele tem que estar encabeçando, como Cristo amou, como Cristo fez, como Cristo entregou, é ele que tem que fazer isso aí. Ah, a mulher não quer ir para a igreja, eu também não vou. Aí, misericórdia. Está errado isso aí. O homem tem que seguir em frente. O homem tem que ir lá, ajoelhar, vai ter que orar, vai ter que buscar. Mas minha esposa é mais fraca, não tem problema, você tem que ser firme. E se você for firme, ela vai continuar buscando a Deus, uma hora vai se libertando. Mas aí, irmão, quando você vê a mulher arrastando o homem, aí fala, meu Deus do céu, aí para onde vai esse negócio? Vai para o céu. Mas a obra de Deus não consegue concluir. Porque Deus quer usar com poder e graça. Mas o homem tem que ter a sua firmeza. Tem os temperamentos dele? Tem. Ele é daquele jeito? Pode ser. Mas em Cristo ele tem que ser uma nova criatura. Ele vai ter que encabeçar, ele vai ter que seguir em frente para santificar a casa. A esposa às vezes fica em casa, às vezes está triste, ou a esposa está trabalhando, a pessoa está oprimida, ela está em luta, está em dificuldade, você tem que ir lá e tem que sofrer mais. Tem que tomar a frente. Tem que resolver o problema. Uma vez eu estava noiva, e minha esposa falou assim, eu fiz um curso, não sei aonde, aí, foi em Osasco. E o pessoal não quer desfazer o meu curso lá, não sei o que lá. Eu falei, deixa comigo, deixa que eu vou aí. Aí eu fui lá, mano. Era noivo. Fui lá tomar a frente. Não era nem casado ainda. Então, essa tem que ser a ação do homem. Não só para enfrentar os problemas da vida, mas espiritualmente. Está lá uma bagunça, a mulher está emocionalmente, está toda detonada, a mulher, porque a emoção muitas vezes vai à flor da pele. Às vezes a mulher está abatida, a mulher está triste, a mulher está aflita, abandonada emocionalmente, às vezes a mulher está abandonada emocionalmente.
Aí a mulher precisa de amizade com outra mulher, precisa de amizade com outra pessoa para desabafar, para falar, para não sei o que lá. Por quê? Porque a mulher ela pode ficar vulnerável. E o homem precisa suprir essa necessidade emocional. Tanto um quanto o outro, lógico. Eu estou falando um exemplo do homem agora. Mas o homem precisa suprir a necessidade emocional. Às vezes a pessoa é casada, mas ela não pode contar com o marido emocionalmente. Porque às vezes ele é um fleumático. Para ele tanto faz, tanto fez. A mulher está lá sofrendo, precisa falar, precisa desabafar, precisa contar, precisa explodir lá. E ele tem que ouvir, ele tem que aconselhar, tem que abraçar, tem que amar. A mulher não pode ficar abandonada emocionalmente. Às vezes a emoção está lá na flor da pele. O marido tem que ter ouvido, tem que ter paciência. Tem que ter cuidado. Tem que ter zelo, como Cristo teve com a igreja. Então, irmãos, não dê de ombros. Faça o que Deus mandou você fazer como homem. Cuida da sua casa. Cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos. Mas eu estou sofrendo. Não é para sofrer mesmo. Eu estou padecendo. Vai buscar ajuda em Deus. É o que Deus quer para nós. Como Cristo, nós temos que fazer também. Então a irmã não pode ficar abandonada emocionalmente. Senão, irmão, senão a mulher vai arrumar amizade e vai contar tudo para as amizades. Porque você não consegue emocionalmente conversar com ela. Aí às vezes a mulher fica apegada a filho, fica apegado a A, a B, porque emocionalmente o marido deixa a mulher abandonada. E ela precisa emocionalmente falar com alguém. Vocês entenderam, irmãos? Irmãos, homens, vocês entenderam? Murcho. Tem que ser assim, irmãos. O homem não tem que dar mais atenção por uma outra mulher do que para a esposa dele. Aliás, tem que tomar cuidado, né? Quando a gente casa, tem que tomar cuidado. Eu falei com o irmão José, você tem um WhatsApp hoje, irmão? Eu tenho um WhatsApp, seu irmão. Vou botar ele no grupo daqui a pouco. Né? Aí o irmão está lá, tem um WhatsApp lá. Você chegou lá, o WhatsApp, você manda mensagem, conversa. Tem que vigiar, né? É qualquer coisa que eu tenho que ficar falando no WhatsApp? Não. Eu posso falar com qualquer irmã aqui. Mas eu não jogo conversa fiado com nenhuma irmã. Passa, irmã, tudo bem? Tem um problema? Resolve, conversei e acabou. Paz, querida. Como é que você está, benzinho? As suas lutas, como é que você está, irmã? Você está com muita luta ainda. Parece cuidado, né? Mas é serpente. Então, o WhatsApp, irmãos, é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque senão você pode cometer pecados lá. Então, o marido, ele precisa, irmão, tomar um lugar importante, né? Continua. Você colocou aqui, Tom? O que está escrito aí, irmãos? 1, 2, 3. Então, irmão, quando não há entendimento, o que é coabitar com entendimento? Significa que o homem e mulher, eles têm que ter prazer de estar juntos na casa. A palavra está dizendo aqui, irmão, é o homem e mulher que vive a rotina da casa. Eu gosto de estar com a minha esposa e minha esposa gosta de estar comigo. Eles se conversam, tem diálogo. Não é o cara na celular, na televisão, não. Ele senta, conversa. Tem um momento que quer ficar no celular, tem um momento que quer ficar na televisão, é outra coisa. Mas eles gostam de estar junto. Coabitar com, tem amizade. Tem casal que não tem amizade. Encostou, como um fio desencapado. Então, coabitar com entendimento é morar junto, é estar junto, é ter o cuidado da casa. Os dois trabalham, então o marido vai se sentar no sofá e vai fazer nada? Não, os dois trabalham, ajuda. Ajuda na casa, ajuda a ter um bebê novo, pega no colo, precisa arrumar a casa, arruma. Mas não é só isso. Às vezes não é só essa loucura de fazer as coisas dentro de casa, todo mundo junto. Às vezes é só sentar e conversar. Contar o dia, como é que foi. Né?
Tem que ter prazer. Só que quando, às vezes, o marido pode chegar do serviço em casa, se a mulher já descarrega um caminhão de problema, e que prazer que o cara vai ter dentro de casa? Não tem prazer nenhum. Então, o cara chega dentro do serviço, deixa ele tomar o banho dele, gosta de tomar banho, gosta de jantar, gosta de comer, dá lá o café, dá o que dá, depois você conversa. Não joga um caminhão na mente da pessoa. Aí vai ter o quê? Entendimento. Irmão, se eu falar aqui vai longe, né? Então, já passei do horário já. Quebrei todas as minhas promessas, como sempre. Vocês entenderam, irmãos? Depois de tanto falando também, né? Mas, irmãos, vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar pelos irmãos. Os irmãos... Você tem algum louvor aí, irmão? Na mente aí? Vamos orar aqui pela Vitória, Melissa, irmã Larissa, Rony e o Mauro. Vamos orar só depois aqui. Irmãos,